Saudações, meus caros. Bom, o objetivo desse vídeo é a gente retomar e complementar algumas coisas sobre o conteúdo de pré-história. Nós vamos dividir esse conteúdo em dois vídeos diferentes. No primeiro, nós vamos tratar da evolução dos hominídeos para chegar até nós, Homo sapiens. E no segundo vídeo, nós vamos comparar o modo de vida do caçador-coletor com o modo de vida do sedentário para chegar até a origem das cidades. Bom, voltando para o nosso primeiro vídeo, vamos pensar sobre algumas características importantes sobre essa linha evolutiva dos hominídeos. Nós temos algumas características fundamentais para comparar, para analisar essas espécies. Então, a questão fundamental, a principal mudança nessa linha é o que a gente poderia chamar de volume do cérebro, é o volume da caixa craniana que armazena o nosso cérebro, que vai aumentando ao longo do tempo, pelo que a gente pode perceber dos diferentes fósseis dessas espécies. Esse volume está diretamente relacionado também com a nossa capacidade cerebral, a nossa capacidade de lidar com informações, armazenar informações, enfim, o que a gente poderia chamar de a nossa inteligência. Então, essa capacidade cerebral, essa inteligência vai aumentando, ela se mostra mais eficaz ao longo desse processo evolutivo. Um outro ponto fundamental é a nossa habilidade, principalmente a habilidade manual, ou seja, a nossa capacidade de fazer diferentes ferramentas cada vez mais sofisticadas e complexas. E um outro ponto importante é a questão da nossa linguagem. A nossa comunicação vai mudando, vai melhorando, vai ficando mais sofisticada ao longo da nossa evolução. Então, a primeira espécie que nós vamos analisar nesse caminho da evolução dos hominídeos é o Homo habilis, o primeiro hominídeo do gênero Homo. Ele vai surgir há mais ou menos 2,2 milhões de anos atrás. É muito difícil precisar ter uma ideia exata de quando essas espécies surgem, porque a gente lida com descobertas de fósseis, com datação a partir dos fósseis. Então é muito difícil ter alguma certeza nesse sentido, porque às vezes se encontra um fóssil em outro lugar que vai ser mais antigo, aí se vai se comparando. Então é uma das questões dentro da história que a gente está em constante mudança e sempre com novas descobertas nesse sentido. Por isso que a gente diz, olha, foi mais ou menos 2,2 bilhões de anos atrás que surgiu o Homo habilis. Bom, a principal característica dessa espécie, que define o nome dela, é a habilidade com as mãos para a fabricação de ferramentas. Então, eles não usavam essas ferramentas para caçar, eles ainda não tinham capacidade para caça, mas eles usavam essas ferramentas, de certa forma, para a obtenção de alimento. Eles se alimentavam principalmente da coleta de frutos, de diferentes alimentos de origem vegetal, mas eles já têm acesso à carne. Como eles conseguem isso? Com o que a gente pode chamar da estratégia do carniceiro. Eles vão se apropriar das ossadas, da carniça, dos restos da caça de outros animais, e vão usar essas ferramentas, principalmente o conhecido machado de mão, tanto para raspar a carne que fica presa aos ossos, que os predadores de antes não conseguiram tirar dessas ossadas, quanto para quebrar os ossos e se alimentar do tutano que está ali dentro. Então, com isso, o Homo habilis ele já consegue um acesso bastante vantajoso para uma fonte de alimentos bastante rica. Algo que pode sustentar o seu cérebro maior do que das espécies anteriores. Lembrem-se, o consumo de carne está ligado não ao aumento do cérebro, mas da sustentação de um cérebro cada vez maior. Certo? Então, esse Homo habilis ele vai ser o primeiro a ter essas habilidades manuais, ele vai ser o primeiro a ter esse volume cerebral maior entre essas espécies de hominídeos.
Ao longo do tempo, então, vão surgindo Homo habilis diferentes, com um cérebro com volume cerebral maior, enfim, e isso vai estar ligado com a capacidade deles de obtenção de alimentos. E isso nos leva para outra espécie fundamental, crucial para a nossa linha evolutiva, que é o Homo erectus. Bom, antes disso, a gente vai dar uma olhada nessas ferramentas. Vocês podem reparar aqui a técnica de produção desse machado de mão. Era basicamente bater uma pedra na outra até que ela ficasse ficasse afiada a partir dessas lascas. Tirando essas lascas, essa pedra ficaria mais afiada, como vocês podem ver no desenho da esquerda, essa produção da pedra. E à direita vocês podem ver alguns fósseis encontrados dessas ferramentas. A questão dessas lascas que foram tiradas, que não são de forma natural. Bom, ainda sobre o Homo habilis, vocês podem ver nesse mapa aqui a região da África em que eles surgem. No leste da África, nesse lago de Turkana. A partir dali que a gente vai encontrar vários fósseis de Homo habilis, por isso que a teoria mais aceita é que eles tenham surgido nessa região, assim como a sua evolução que a gente vai ver agora, o Homo erectus, também partiria dali. Então, sobre o Homo erectus, essa evolução do Homo habilis que surge há 1,6 milhões de anos atrás, mais ou menos, surge na África e se espalha para algumas regiões do mundo. Vai para a Europa, para a Ásia e para a Oceania. Então essa espécie de hominídeo ela se espalha para diferentes regiões do mundo e dependendo dessas regiões eles vão dar origem a espécies, a evoluções diferentes. Bom, quais são as características fundamentais dessa espécie então? Eles já têm inteligência suficiente para se aproveitar as peles dos animais para se cobrir com elas, principalmente quando eles vão para a Europa e encontram um clima um pouco mais frio. Mas a grande característica do Homo erectus, o que faz muita diferença para eles, é aprender a lidar com fogo. Eles aprendem a produzir o fogo, eles aprendem a manter o fogo utilizando algumas resinas de árvores. E isso vai possibilitar que eles consigam se aquecer em algumas condições, que eles consigam preparar a carne de uma forma diferente para aproveitar melhor, e também vai ser usada para caça, com estratégias para cercar alguns animais para poder caçá-los. Então o Homo erectus já caça, ele caça em grupo, ele não fala ainda, mas ele tem uma técnica de linguagem ele bem complexa, ele consegue fazer sons específicos para se comunicar com seu grupo. E além do fogo, eles vão produzir ferramentas de pedra também, mais sofisticadas, mais elaboradas do que a do Homo habilis. Então a grande marca do Homo erectus é viver em grandes grupos e a utilização do fogo, como a gente pode ver nessas representações aqui. A representação da esquerda mostra a questão da habitação em ocas, que o Homo erectus começa a aprender a lidar, o uso constante do fogo, a questão da caça e da vida em grupo. Bom, falando sobre nós agora, nós que somos uma das evoluções do Homo erectus, a evolução do Homo erectus que partiu da África e dominou o mundo. Então, nós somos a espécie entre os hominídeos com a maior capacidade cerebral. Então, bom, nós somos os mais inteligentes e, evidentemente, foi isso que nos possibilitou sobreviver diante de todos os outros, diante de todas as outras espécies de hominídeos. É a primeira espécie a conseguir se espalhar de fato pelo mundo, a chegar na América, enfim. E
essa nossa inteligência maior está relacionada com a produção de ferramentas. Então, nós Homo sapiens, durante a pré-história, a gente já faz ferramentas das mais variadas possíveis, armas para caça, ferramentas de corte, ferramentas para costura, para produção de cabanas cada vez mais fechadas para proteção do frio. Nós vivemos ali durante o final da Era do Gelo, nós Homo sapiens, então a nossa inteligência foi fundamental para sobreviver a essas situações. A utilizar não só a pedra, mas chifres e ossos de animais para produzir ferramentas mais leves, mais cuidadosas, variadas, para poder sobreviver e se adaptar aos diferentes ambientes. A gente se adapta com facilidade regiões de clima frio, regiões de clima quente, regiões mais secas, regiões litorâneas, enfim. O Homo sapiens, devido a essa maior capacidade cerebral, ele consegue se adaptar em praticamente qualquer ambiente da Terra. Então aqui a gente tem duas produções que são marcas do Homo sapiens. À esquerda, algumas ferramentas, algumas pontas de ferramentas produzidas tanto com ossos quanto com pedras, e a gente pode ver aqui o cuidado com o quanto elas conseguem ser afiadas e tal. E à direita nós temos a arte rupestre, o grande elemento cultural do Homo sapiens, que mostra o quanto essa espécie tem, enfim, o quanto ele evoluiu nesse quesito de inteligência. Então a gente consegue fazer essas representações artísticas que são encontradas em diferentes cavernas, em diferentes sítios de Homo sapiens pelo mundo. Bom, pessoal, eu tentei resumir as características dessas três principais espécies para vocês terem essa noção básica desse processo evolutivo. Há muitas outras espécies de hominídeos na nossa linha evolutiva, mas eu acho que essas três elas resumem um pouco desses diferentes estágios da nossa evolução. Certo? Bom, pessoal, então nós retomamos essa questão da pré-história no próximo vídeo, em que nós vamos falar sobre a questão das relações, das mudanças do modo de vida do caçador-coletor para o sedentarismo com a questão das cidades, certo? Então, até a próxima.